De acordo com o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, o Brasil não aumentou o orçamento para a educação no ensino fundamental, nem no ano passado e nem neste ano aqui, 2020 e 2021. A pesquisa analisou os impactos da pandemia em 37 países e o Brasil ficou na contramão de quase todos os outros. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos para conversar a diretora do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, Cláudia Costin. Muito obrigado pela entrevista para a CNN mais uma vez. O prazer é meu, Colombo, é um prazer estar aqui com você e com os telespectadores. Bom, o relatório da OCDE mostrou, como nós dissemos, que o nosso orçamento está na contramão do restante do mundo, ou de boa parte do mundo. No ano passado, neste ano aqui, destinamos menos dinheiro do que deveríamos e podíamos para o ensino. Muita gente diz, olha, mas as escolas fecharam, não era necessário gastar dinheiro com manutenção de escola, limpeza de escola, com energia, com água, professor não precisava fazer deslocamento. É correto esse argumento ou nós poderíamos ter aproveitado esse momento para investir mais, por exemplo, no ensino à distância, especialmente para a nossa garotada da rede pública? Olha, é importante entender que a crise que nós vivemos não é só sanitária, ela se tornou uma crise educacional também. Isso significa que, com 1 ano e meio de escolas fechadas, as perdas de aprendizagem seriam ainda piores do que se revelaram se não houvesse alguma atividade para mitigar os danos à aprendizagem feitas por tanto tempo de fechamento das escolas. E sim, deveríamos investir em plataformas digitais, em conectividade para os estudantes, em contratar mais professores, como Portugal, por exemplo, fez para um reforço escolar, e também melhorar a infraestrutura das escolas para prepará-las para um retorno presencial seguro. Nós não fizemos uma parte importante dessas 3 coisas e é importante lembrar que o Ministério da Educação tinha um papel para coordenar essa resposta educacional à Covid e, infelizmente, isso não foi feito. É uma pena. Professora, é o Yuri Pita aqui perguntando também, bom dia, obrigado por estar conosco. Sobre esse papel do Ministério da Educação nessa falta de coordenação, o prejuízo que isso já está deixando e que vai deixar, a dificuldade fica notória nisso. Agora, qual o papel que os governos estaduais podem cumprir em substituição a essa falta de coordenação nacional com os municípios, dado que os municípios têm esse papel mais ativo no ensino fundamental? A gente tem experiências de governos estaduais que conseguiram suprir em parte essa falta de coordenação nacional? Olha, bom dia, Yuri. Sim, a gente tem alguns exemplos, né? Eu queria destacar aqui, por exemplo, o Espírito Santo, Pernambuco também agiu muito nessa direção, Minas Gerais, inclusive, chegou a preparar material para os seus municípios distribuírem para os alunos, porque sem conectividade em muitos municípios foi muito importante essa ação. É importante lembrar que muitos municípios brasileiros não têm mais de 3 ou 4 escolas. Então, não é que tem uma sede da Secretaria de Educação com uma estrutura para organizar a resposta educacional à Covid. Eles dependeram muito dos estados. O estado de São Paulo também se destacou nesse sentido, mas teria sido muito melhor se houvesse uma ação coordenada nacional. Na falta disso, cada município, cada estado fez como entendeu certo, mas foi insuficiente, certamente. E agora que nós voltamos a um presencial com rodízio de alunos, seria o momento de contratar muitos professores de reforço. As perdas observadas nas avaliações diagnósticas são imensas de aprendizagem, então precisamos de professores de reforço, inclusive para ajudar nesse processo de ensino na plataforma para alguns, enquanto outros têm aulas presenciais.
Esse mesmo estudo da OCDE revelou que o piso salarial dos professores brasileiros nos anos finais do fundamental é o mais baixo entre 40 países avaliados pela organização. A nossa média salarial aqui é de $13.900 por ano. E aí, eu não vou nem estabelecer comparação com a Alemanha, países com economias mais desenvolvidas do que a nossa, mas países com economia mais parecida com a nossa, como Grécia, Colômbia e Chile, pagam $20 mil por ano, em média, aos seus professores. Nós, menos de 14 mil. O país tem sérias dificuldades fiscais, não é, professora? Nós estamos discutindo aí como arrumar dinheiro para financiar pagamento do Bolsa Família, para reajustar a Bolsa Família. Como é que a gente pode fazer? Que saída é possível encontrar para remunerar melhor os profissionais da educação, um aspecto fundamental também para que eles tenham um bom desempenho, um desempenho satisfatório na sala de aula, a gente consiga atrair bons profissionais para as escolas, né? Olha, existem caminhos, mesmo em crise fiscal. Um deles é passar a contratar daqui para frente, ou até migrar os professores atuais para contratos de 40 horas. Um dos problemas que nós temos é que os professores são contratados muitas vezes para 10 horas no Fundamental 2 ou para 16 horas, e aí eles têm que dar aula em 3, 4 escolas. Isso acaba fazendo com que o professor não consiga se identificar ou ter um vínculo maior com seus colegas professores e com seus alunos. Então, passando para 40 horas e contratando menos professores, nós conseguimos organizar sem um gasto fiscal, sem gastar recursos fiscais de uma maneira tão importante. Mas nós não vamos poder fugir da ideia de que a profissão de professor tem que se tornar mais atrativa e que nós temos que formar melhor os nossos professores. Hoje, infelizmente, isso não acontece. Quem sabe essa crise nos permita construir depois uma educação de melhor qualidade. Professora, olhando também para o futuro, me veio uma outra questão. Esse estudo da OCDE fala essencialmente de ensino fundamental, mas o Brasil ainda já tinha um desafio colocado antes mesmo da pandemia, que era a reorganização do currículo do ensino médio. O quanto que a pandemia afeta esse desafio que já era grande? Que cenário que a senhora projeta para essa nova situação que tem que ser feita no currículo do ensino médio? Qual é o tamanho do atraso que temos nesse desafio e quais seriam os melhores caminhos para compensar essa perda de tempo que tivemos em função da pandemia? Olha, para que o assinante entenda melhor o que é o desafio do ensino médio, nós tínhamos para 4 horas e meia de aulas, em média, 13 matérias obrigatórias. Só para se comparar um pouquinho, o Edgar Morin, um dos maiores pensadores de educação, escreveu um livro em 2003 revoltado porque na França havia 8 disciplinas obrigatórias para 7 horas de aula. E ele falava, isso é a fragmentação absoluta dos saberes. No nosso caso, o que o aluno acabava aprendendo, ou acaba ainda aprendendo, é uma pincelada de cada disciplina. Foi correta a decisão de se constituir um novo ensino médio, com algumas matérias obrigatórias, mas não tantas, e itinerários formativos separados. Vai ser um desafio logístico extremamente complexo e de gestão em geral das redes, mas vai valer a pena. Não se constrói educação de qualidade sem uma proposta educacional que demande esforço das redes. As redes são sobretudo dos estados e os estados estão já há 4, 5 anos se organizando para isso. Vai ser um ano desafiador, 2022, o estado de São Paulo já começou com o novo ensino médio, mas várias redes já estão se preparando para essa nova realidade e vão aprender fazendo, provavelmente. Nós conversamos aqui na CNN com a diretora do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, Cláudia Costin. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista e um bom dia para a senhora. Um bom dia, muito obrigada pela oportunidade de conversar com os assinantes. Obrigado.